Você já sentiu tanta mágoa que jurou nunca mais olhar na cara de alguém? Eu jurei. Jurei que nunca ia perdoar meu pai. Você já carregou uma dor por tanto tempo, que ela virou parte de quem você é? Essa é a história da Clara Fernandes, uma mulher que viveu anos aprisionada pelo rancor, até que um simples envelope mudou tudo. O que acontece quando perdoar se torna a única saída para salvar a própria alma? Se você acredita no poder da superação e da transformação, inscreva-se agora no canal Histórias e Inspiração. Toda semana, uma nova história real para tocar o seu coração. Oi, meu nome é Clara Fernandes. Eu sou psicóloga, moro em Belo Horizonte e ajudo pessoas a lidarem com dores que nem sempre têm nome. Mas o que pouca gente sabe é que a maior dor que eu já tratei foi a minha própria. E foi o perdão, algo que eu resisti por anos, que me salvou. Hoje, eu vou te contar essa história. Era final de tarde. Eu lembro até hoje do barulho da panela caindo no chão. Minha mãe tinha preparado o jantar cedo, tentando agradar. Ela sempre fazia isso. Tentava acalmar ele com comida, com silêncio, com medo. Mas nada era suficiente. Eu estava na sala, com meu caderno de dever na mão, quando ele entrou gritando. Gritava sobre a conta de luz, sobre o arroz errado, sobre o mundo inteiro, como se todo o fracasso da vida dele fosse culpa nossa. Você é uma inútil. Ele gritou para minha mãe, empurrando a cadeira com tanta força que ela quase caiu. Meu irmão mais novo saiu correndo para o quarto. Eu fiquei parada. Estátua. Como se o ar tivesse congelado dentro de mim. E então, meu pai me olhou e me disse: E você aí, me olhando com essa cara? Vai ser igual a ela. Fraca e sem futuro. Uma inútil também. Eu tinha 15 anos. Aquela foi a primeira vez que senti ódio de verdade. Não só por ele, mas de mim. Por não conseguir fazer nada. Por me sentir pequena. Por ver minha mãe encolhida num canto e não ter coragem de abraçá-la. Depois disso, eu parei de falar com ele. Não só naquele dia. Eu cortei. Como se apagasse ele da minha vida. Natal. Aniversário? Nada. E a cada ano que passava, eu só alimentava a mágoa. Dizem que o tempo cura tudo. Mas o tempo só cura o que a gente enfrenta. E eu só escondia. Guardei aquilo como quem guarda um veneno esperando o momento certo de usar. Cresci com um nó na garganta toda vez que ouvia a palavra família. Todo mundo sorrindo no Natal? Eu fingia. Aniversário dele? Eu nem respondia às mensagens. Você precisa deixar isso para trás, diziam para mim. Mas como? Se a dor estava cravada em mim como um espinho? Essa história não começa com perdão. Ela começa com raiva, com silêncio, com a dor que a gente empurra para debaixo do tapete achando que vai sumir. Mas um dia, um simples envelope mudou tudo. Era meu aniversário de 27 anos. Eu tinha conquistado muitas coisas, um bom emprego, um apartamento pequeno mas era meu, uma rotina aparentemente estável. Mas por dentro, eu era um poço de ansiedade, insônia e vazio. Nesse dia, recebi um envelope amarelado. Era a letra dele. Meu pai. A carta tinha só uma folha, escrita com dificuldade. Ele dizia que estava doente, e que o tempo dele estava acabando. Não pedia desculpas diretamente, mas dizia que sonhava em me ver mais uma vez. Eu rasguei a carta. Joguei no lixo. Mas naquela noite, algo me impediu de dormir. As palavras ficaram ecoando, me ver mais uma vez. E se eu nunca for? E se ele morrer amanhã? E se esse vazio que sinto for justamente por isso? Passei anos achando que cortar laços era me proteger, quando na verdade era uma prisão que eu mesmo construí. Comecei a me perguntar, será que perdoar é sobre o outro, ou sobre a paz que eu preciso encontrar? Voltei à minha cidade depois de quase 10 anos. Fui até o hospital com a perna tremendo, suando frio, com a mente gritando para eu voltar. Ele estava irreconhecível. Mais magro, os olhos fundos. Mas quando me viu, sorriu. Um sorriso leve, que quebrou algo dentro de mim. Ele estendeu a mão, e eu chorei como nunca chorei na vida.
Chorei pelos aniversários perdidos, pelas palavras não ditas, pelas cartas rasgadas, por tudo que ficou no silêncio. Ele apenas disse: Obrigado por vir, filha. Naquele momento, eu percebi que perdoar não é esquecer e nem justificar. É libertar. É tirar um peso que nos impede de viver plenamente. Eu disse, com voz embargada: Eu te perdoo, pai. E pela primeira vez em anos, eu senti paz. Não era sobre ele. Era sobre mim. Hoje, eu entendo que perdoar é um dos atos mais corajosos que alguém pode fazer. Não é fácil. É um processo. Mas foi o ponto de virada da minha vida. Depois daquele dia, comecei a me abrir mais. Me reconectei com minha família. Me permiti amar de verdade, sem medo de me ferir. Eu não conto essa história porque sou forte. Conto porque sei que muita gente vive presa a mágoas do passado, esperando um pedido de desculpas que talvez nunca venha. E quer saber? Talvez não venha mesmo. Mas o poder de mudar essa história está nas suas mãos. Não perdoe porque alguém merece. Perdoe porque você merece ser livre. A história da Clara nos mostra uma das verdades mais difíceis de aceitar. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o nosso futuro. Às vezes, a dor que carregamos não é pelo que nos fizeram, mas por tudo que deixamos de viver por causa disso. Perdoar não é esquecer, não é dizer que foi justo ou que não doeu. Perdoar é libertar a si mesmo da prisão da mágoa. E cada vez que alguém escolhe perdoar, como a Clara escolheu, nasce uma nova chance de recomeçar. Talvez você também esteja preso a algo que aconteceu lá atrás. Talvez esteja esperando um pedido de desculpas que nunca veio. Mas hoje, você pode escolher soltar esse peso, porque a vida é curta demais para ser vivida com o coração fechado. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E claro, se você ama histórias que inspiram, que curam, que transformam, se inscreva agora no canal Histórias e Inspiração. Toda semana, novas histórias reais que provam que sempre é possível recomeçar. Até a próxima!